Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente trazendo para vocês hoje como fazer dimensionamento e seleção de grelhas e difusores. Vou estar mostrando para vocês dois métodos aí de seleção. São os métodos mais comuns, né, para selecionar grelhas e difusores no projeto. Vou estar utilizando aqui como exemplo as tabelas e gráficos da Trox Technique, tá? Que é uma empresa fabricante aí de grelhas e difusores no mercado. Aqui a gente tem então a primeira tabela, né, de para difusores circulares da série ADLR, tá? Uma coisa importante, começando aqui para vocês, são os dados técnicos calculados, tá? Então, essa informação aqui é muito importante para vocês estarem se baseando para estar fazendo a seleção do seu acessório, tá? Então, todas as informações que foram inseridas aqui nessa tabela foram feitas medições com registro aberto, que seriam os dampers, né, da rede aberta, para uma velocidade final entre 0,3 e 0,5 metros por segundo em um pé direito de 3 metros. Se caso você tiver alguma informação no seu projeto que não bata com essa informação, você pode ter certeza que esses valores vão se alterar um pouco, tá? Então, muitos projetistas eles fazem essa seleção se baseando através do projeto que eles têm em mãos, porém não se atentam nessas informações de inserção dos documentos aí, né? Que o próprio fabricante já fornece para ele, tá? Então, basicamente, para fazer a seleção da sua grelha e do seu difusor, você vai precisar da vazão necessária no seu sistema, né? A velocidade efetiva, o nível de ruído tolerável aí, para você estar se baseando no seu acessório que você for selecionar, e principalmente no alcance do jato que necessita no seu projeto. Então, com essas informações em mãos, você vai poder fazer a seleção correta do seu difusor, tá? Aqui a gente tem os tamanhos fornecidos pelo fabricante, o diâmetro do colarinho para cada difusor, no caso esse difusor é um difusor circular, né? E aqui a gente tem as velocidades efetivas, perda de pressão do acessório, nível de ruído que esse acessório causa e o alcance do jato mínimo e máximo, ok? Isso válido para cada vazão, para cada tamanho diferente, para você estar fazendo corretamente esse selecionamento. Esses campos em branco são campos que esse determinado acessório, esse determinado difusor aí não atende. Então você vai ter que estar fazendo a seleção de outro que tem essa informação dentro dessa tabela, tá? Aqui para difusores lineares da série ALS, mesma coisa, as mesmas informações. A única coisa que muda é que para difusores lineares a gente tem determinados números de abertura. Então, para determinados números de abertura, você vai ter essas informações diferenciadas, né? Que é o caso da perda de pressão, nível de ruído e alcance mínimo e máximo do jato, tá? Atentando também que a vazão aqui é feita por metro. Então, por metro retilíneo aí, a gente tem uma vazão para cada metro aí. Então, tem que fazer uma continha básica aí, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha de correção de nível sonoro para determinado nível de abertura e em função do comprimento também, tá? Do seu sistema. Então, você vai ter que estar fazendo a correção aí do nível de ruído para mais ou para menos, dependendo do seu projeto. Bem simples, bem fácil. Vamos estar agora mostrando um pouquinho sobre como fazer a seleção através de gráficos, tá? Assusta um pouco de antemão, porém as informações são as mesmas, somente como fazer essa leitura que vai ser um pouco diferente. Vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Então, aqui a gente tem a série ADLQ, ADLQ-AK, difusores quadrados, no caso desse ábaco, né? Aqui nesse campo a gente tem os tamanhos dos difusores, a vazão necessária do seu sistema, que são essas informações em preto,
Velocidade efetiva de saída do ar em metros por segundo, são essas linhas em vermelho. Aqui a gente tem uma tolerância de temperatura entre menos 12 e mais 30 graus Celsius, então esse gráfico só é válido para essa faixa de temperatura. Velocidade do jato de ar são essas linhas azuis. Altura do jato de ar, que seria determinada por esse B0,2, né? Vocês vão ver logo abaixo o que é essa informação. Alcance do jato em metros, quociente de temperatura, indução e aqui novamente o tamanho dos difusores, tá? Aqui a gente vai ter um exemplo que eu vou explicar o passo a passo para vocês como fazer essa seleção. Aqui uma coisa muito interessante que o próprio documento da Trox traz é o que são cada valores e onde que é medido esses valores, né? Então a gente tem aqui o VL, né? A gente tem esse B02, que é essa distância do teto até a velocidade do jato atingir 0,2 metros por segundo. A distância do teto até o ponto de velocidade vertical aqui do ar, né? A vazão do ar na vertical, enfim, todos os parâmetros que você necessita aí para estar fazendo a leitura do seu projeto, tá? Aqui a legenda do que significa cada informação aqui inserida, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo, né? Como fazer essa seleção aqui nesses parâmetros que ele me dá. Então a gente tem aqui, no nosso projeto foi calculado uma vazão de 900 metros cúbicos por hora, um comprimento de 2,2 metros, que ele tem que atender, né, nosso jato, VL, que é a velocidade do jato à distância L, determinada, que é de 0,4 metros por segundo, e o ΔTz, que é o diferencial de temperatura entre o ar insuflado e o ar do ambiente. Então, começando a fazer essa seleção aqui no gráfico, a gente tem uma distância do jato de 2,2 metros, para uma velocidade do jato de 0,4 metros por segundo nessa distância. A gente tem uma altura do jato de ar aí, que é aquele B02 próximo a 0,22, né? Atendendo uma vazão de 900 metros cúbicos por hora, conforme foi nos dado. A gente tem uma velocidade efetiva de saída do ar de aproximadamente 6,6 metros por segundo e o tamanho do difusor a ser selecionado da série ADLR para essas condições do projeto é o tamanho 4. Tá? Aqui a gente pode estar encontrando o valor do quociente de temperatura, que é ΔTL sobre ΔTz. A gente traz essa informação do alcance do jato até essa linha do gráfico, espelhando para o tamanho selecionado anteriormente. A gente tem que esse coeficiente de temperatura é próximo ao valor de 0,14. Tá? E aqui em indução, a gente traz essa linha do alcance do jato aqui, né, que no caso é 2,2 metros, até essa linha do gráfico, espelhando também para a linha do tamanho encontrado anteriormente. A gente tem uma indução aí próxima a 11. Tá? Essa indução seria, como apresentado aqui, o volume total de ar movimentado no ambiente sobre o volume de ar insuflado no ambiente. Tá? Com essas informações, a gente pode encontrar também o valor do ΔTL, né? Como a gente tem o quociente de 0,14 encontrado anteriormente, e a gente tem informação que o diferencial de temperatura aí é de 5 graus Celsius, a gente tem que o ΔTL, que é a diferença máxima de temperatura entre o ar do jato na distância L e a do ambiente, é de 0,7 graus Celsius. Tá? E agora, se dois jatos estiverem orientados um contra o outro, com a velocidade do jato na distância L determinada de 0,4 metros por segundo, considerando então que a altura H1 é de 1 metro,
a gente pode encontrar a velocidade vertical do jato através dessa tabelinha aqui. A gente tem a distância de teto H1 em metros de 1 metro, uma velocidade do jato de 0,4 metros por segundo, e a gente encontra então a velocidade vertical do ar VH aí, né, de 0,22, tá? Aqui a gente tem uma representação da medição da vazão para os difusores, né? Então a gente pode estar fazendo o cálculo aí da vazão através da equação que a vazão é igual a velocidade vezes a área. Então tá encontrando esses valores aí para determinados diâmetros e tamanhos diferentes, tá? Tanto para difusores redondos quanto para difusores quadrados. Aqui embaixo a gente tem exemplificações também de difusores com registro, com captor, diferenciais aí, né, de pressão, como é medido aqui. Através da velocidade efetiva também a gente pode encontrar os níveis de ruído e as perdas de pressão para cada uma dessas situações, tá? Aqui as tabelas de correções dos níveis de ruído. E é isso, galera. Então, se esse vídeo foi útil para você, se eu conseguir te passar a informação um pouco mais clara, um pouco mais concisa de como fazer essa seleção, curte, comenta, compartilha com seus amigos aí que tem dificuldade na área também, tem dificuldade em fazer essa seleção ou que não sabia como fazer, tá? Se ficou alguma dúvida também, pode estar comentando aqui embaixo no vídeo. Pode estar mandando também um DM para mim lá no @tmr.engenharia que eu vou estar tentando responder todo mundo, beleza? Um grande abraço e até a próxima, galera!